Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém. Aleluia, Jesus, quem está frente do nosso Deus, dá glória a Deus aí. Aleluia. Está na casa do Pai, igreja. Na casa do Pai você tem liberdade para adorar o Senhor, amém. Porque se você veio aqui ver a pregadora, infelizmente você se decepcionou. Mas se você veio aqui para buscar a presença do nosso Deus, você vai receber o teu milagre. Quantos creem na promessa do Senhor da glória aí, igreja? Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar com a igreja nessa... Glória a Deus. A palavra qual Deus colocou no meu coração. Nós vamos falar hoje sobre feridas. Bom, é culto de jovens. Mas é culto de jovens de 0 a 100 anos. Amém? Eita glória. E o tema é tempo de voltar. Um propósito no meio do deserto. Bom, não era eu, né? Hoje era o pregador, porém, tudo que a gente faz em oração. E como eu sempre falo com o jovem, toda vez que eu marco com um pregador, eu sempre oro. Se ele não vir, eu já tenho a palavra preparada. E Deus fez um reboliço e aqui estou para a honra e glória do Senhor. Porque não é eu, não é o pregador, mas é Deus que vai fazer neste lugar. Aleluia. Gênesis capítulo... Aleluia, Jesus. De número 17. Perdão, número 16. Que vai falar de uma mulher por nome de Agar. Glória a Deus. E nós vamos entender um pouquinho a história dela. Aleluia. Como foi a rejeição, como foi o propósito que ela passou no deserto. Amém? Que diz assim, eu vou estar lendo até o 13, amém? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome de Agar. Dizia Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz um filho. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei um filho por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuir. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue-me o Senhor entre mim e a ti. Respondeu Abraão a Sarai, tua serva, está nas tuas mãos, procede segundo a melhor de parecer. Sarai humilhou a ela e fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Zur, disse-lhe Agar, serva de Sarai, da onde vens e para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volte para a tua senhora e humilhe-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que numerosa não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor, conceber-te e dará à luz a um filho, ao qual chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como jumento selvagem, e sua mão será contra todos, e tua mão de todos contra ele habitará, fronteiros e todos seus irmãos.
Então ela invocou o nome do Senhor e lhe falava: Tu é Deus que me vê. Pois disse ela: Não olho eu neste lugar para aquele que me... Amém. Oramos. Senhor meu Deus, nesse momento de oração, ó Pai, eu quero apresentar a tua igreja diante de ti. Pai, eu quero apresentar esta palavra, agora vai ser mencionada. Pai, eu não sei como a tua igreja chegou aqui no culto de hoje, culto de jovens. Pai, mas eu sei que o Senhor, o grandão da Galileia, o leão de Judá, o Deus Todo-Poderoso está aqui. Cada um, Senhor, que se faz presente nessa noite, está aqui porque o Senhor escolheu esse dia para honrar os teus filhos. Pai, esta palavra vai falar sobre rejeição. Pai, essa palavra vai falar sobre dores e feridas, ó Pai. Mas essa palavra também vai falar de bênção, aleluia, como o Senhor concedeu na vida de Agar. Meu Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, você te dando glória. Aleluia. Estou nervosa, mas amém. A obra não é minha, é do Senhor. Irmãos, tem mais ou menos um mês a qual o Senhor me colocou para mim estudar sobre essa história. Bom, a história de Agar e Ismael é muito complexa. Então, 1 hora mais ou menos não dá. Mas eu vou encerrar 9 horas. Mas eu vou resumir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, a qual Deus tinha dado a uma palavra a Abraão. Aliás, Abraão, que aqui não tinha mudado ainda para Abraão. E aqui o nome da Sarai não tinha mudado para Sara. Deus tinha colocado uma promessa na vida de Abraão, que daria filhos para ele. Naquela época, uma mulher após se casar, depois de 10 anos de casada, se ela não tivesse filhos, a sua esposa poderia arrumar outra mulher para que ela deitar o seu esposo e ele gerar filhos. Bom, eu estudei sobre isso para ficar bem claro que não era uma lei de Deus, mas uma lei do humano. Como nós temos leis hoje, quando nós assinamos o nosso papel no cartório, não tem lá registrado tudo, também era naquela época. Então, era naquela época uma lei, se a mulher, depois de 10 anos, não gerasse, poderia arrumar outra mulher para deitar com o seu marido. Deus tinha colocado essa promessa na vida de Abraão e Sara. Porém, Sara estava desesperada. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falava no meu coração: a falta de impaciência tem atrapalhado o meu agir. Agar era serva de Sara. Agar era uma funcionária, vamos dizer assim. Em outra linguagem bíblica, Agar era escrava de Sara, mas trabalhava com elas muito tempo. Imagino eu, certo dia Agar, lavando a louça ali da casa, Sara olhou para ela e disse: é ela, uma mulher que eu confio. Então ela vai deitar com meu marido e vai gerar o filho a qual Deus tinha falado. Imagine o desespero de Agar. Você imaginou? Agar, irmão, não tinha o que fazer. Naquela época ela tinha que obedecer à sua senhora. Eu já vi tantas histórias falando sobre Agar, que era uma mulher vulgar, que era uma mulher... Não era, irmão. A gente vai estudar sobre ela. Ela não teve para onde correr, simplesmente ela teve que aceitar. Imagine você trabalhar 10 anos em uma empresa e seu patrão te pedir algo que você fala: meu Deus, não tem como eu negar. Mas Deus também tinha uma promessa na vida de Agar. E quando Agar se deitou com Abraão, ela concedeu a Ismael. Ela gerou Ismael. Mas aí começou, sabe quem dentro de Agar? Começou assim:
Quem é você, Sara? A escrava, falando para a patroa. Quem é você? Eu estou com o filho de Abraão no ventre, ó. Começou, sabe o quê? A soberba. E sabe quando eu estava lendo essa história, o Senhor dizia para mim: tem gente gerando coisa que não é dela. Tem gente gerando dons que não é dele. Tem gente gerando louvores que não é dele. Tem gente gerando promessas que não é dele. Mas a soberba está atrapalhando Deus agir. E eu achei muito lindo quando Sarai foi a Abraão, seu marido, e disse o que Agar estava fazendo. Olha, ela está me humilhando porque carrega no teu ventre o filho. Aí Abraão diz assim, ó. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai começou a humilhar. E ela fugiu da sua presença. Quando eu li essa história, essa palavra, o Senhor me colocou no meu coração que Abraão estava dizendo para ela: agora a responsabilidade é sua. Não foi eu que falei para ela deitar comigo, mas foi tu. Aguenta agora o que você plantou com as suas. Irmão, às vezes Deus promete algo na minha e na tua vida. Passa anos e anos e você quer colocar, já que não resolveu com Deus, eu mesmo vou em as mãos. Aí a consequência veio, porque ela começou a mirar Sarai. E Abraão falou: a responsabilidade é tua. E aí o que Sarai colocou? Agar no teu devido lugar. Peraí, a casa é minha, o marido é meu, quem manda aqui sou. Aí o que ela fez? Fugiu para o deserto. Meu Deus. Correu para o deserto. Mas ela se esqueceu que ela estava carregando Ismael. Creio eu, o desespero de Agar. A humilhação de deitar com o seu patrão. A humilhação da sua patroa. Humilhar ela dentro da casa onde ela servia. Mas é lindo como Deus age. E quando ela foi para o deserto, o anjo do Senhor apareceu. Eita glória. E ele perguntou para ela assim: da onde vais? Da onde é e da onde você vai? O anjo estava falando para ela, lembrando quem era ela. E ela falou para o anjo que estava aguentando a humilhação, estava passando. E o que o anjo falou para ela? Volta-se e humilha a sua senhora. Irmãos, passou um filme na minha cabeça, porque se fosse o anjo aparecendo para mim, tivesse uma pessoa, pensa, a gente é carne. Eu ia pegar o anjo, eu ia abraçar o anjo e falar: mais de encontro. Trabalha na vida dela, o Senhor sabe o que eu estou passando. O anjo não mandou ela, volta. E além de voltar, o anjo mandou ela o quê? Ciúme. Meu Deus. Como que Deus age? Se eu estou sendo humilhada, essa igreja está sendo humilhada, lá na tua empresa, na tua casa, na tua igreja, onde for, e você quer sair, o Senhor manda você voltar em Sião, porque ela carregava no teu ventre Ismael. Mas ela não sabia o que era, se era homem, se era mulher. O anjo falou para ela voltar, porque ela carregava no ventre filho, mesmo que não era o filho da promessa, porque era Isaac que era o filho da promessa. Mas Deus tinha entregado na vida de Abraão com os seus descendentes. E Ismael era o descendente de Abraão. Veja bem, igreja. Imagine Agar voltando toda humilhada, com vergonha para casa. A Bíblia vai dizer que os tempos foi passando. Quando o anjo apareceu para ela, falou: olha, tu carrega no teu ventre, o nome dele é Ismael. Ela voltou para a casa da tua senhora. Como ela era escrava, igreja, preste atenção. Como ela era escrava,
Ela não tinha autonomia de pôr nome em ninguém, no filho dela, não tinha. Quem tinha que escolher o nome era Abraão e Sara. Mas ela já sabia porque o anjo falou como? Mas como assim? Se ela não tinha autonomia de pôr o nome na criança. Eu imagino Abraão e Sara falando, e aí, já escolheu o nome da criança? Não, eu estou pensando, não vou pôr tal. Mas aí, Abraão falou, não, vai ser Ismael. Porque, irmãos, porque quando Deus fala, Ele confirma. Não precisou Agar falar para Abraão. Mas o anjo do Senhor confirmou na vida dele que o nome seria Ismael. Irmãos, 25 anos que Abraão esperou para cumprir a promessa do filho. Então, ele teve Ismael com 86 anos, que nasceu Ismael. E Isaac, ele já tinha 100 anos. Então, a diferença, mais ou menos, é 14 anos entre um e outro, certo? Beleza. A Bíblia vai nos dizer que lá no capítulo, aleluia, 21, vai falar sobre o nascimento de Isaac. Mas eu quero frisar lá no versículo 8, vai falar sobre Agar no deserto, aonde entra a mensagem. Quando Isaac nasceu, aleluia Jesus, com 5 anos naquela época já desmamava os seus filhos. Então Ismael tinha o quê? Por volta de 18 anos, mais ou menos, 19 anos, alguns historiadores dizem. E Ismael tinha 5. E certo dia, quando ele estava desmamando de Sara, Ismael falou lá, ó, começou a humilhar Isaac. E Sara ficou do lado olhando. Claro, uma mãe leoa defende os seus filhos. E aí, Sara ficou revoltada com essa situação. E foi lá para Abraão. Agora sim, o nome dele já tinha mudado. Para Abraão, depois que ele teve Isaac, mudou o nome dele. Aí foi lá e chegou Abraão e falou, olha, aquela serva, aquela escrava está humilhando o nosso filho. Irmãos, a palavra é que Abraão pegou um centro de água e deu para Agar e Ismael ir para o deserto. A Bíblia vai dizer mais ou menos que era noite. Agora, como que um pai faz isso? Mas mal sabia Agar que quando Abraão ia despejar no deserto com teu filho, ali seria a libertação da vida dela. Então, irmão, deserto não é somente dor. Deserto é libertação. Aleluia. A Bíblia vai dizer que quando ele estava no deserto, tinha acabado a água. E Agar estava desesperada. Não tinha mais o que comer. Não tinha mais o que beber. O que ela fez? Ela colocou Ismael debaixo de uma árvore. E ficou distante, longe, para que o menino morresse. Porque ela não queria que o menino morresse na frente dela. Igreja, ela começou a chorar. E a criança chorava de um lado. E ela chorava do outro. Novamente o anjo do Senhor apareceu para ela e perguntou por que ela estava chorando. Irmãos, quando Deus ele trabalha na minha e na tua vida, não importa o que seja, Ele provém do nada. Para Agar, não tinha mais saída no deserto, porque a água tinha acabado. Mas quando o anjo apareceu para ela, ele supriu um poço. Agar olha para trás. Ela olhou para trás, ela viu um poço. Irmão, o desespero dela é tão grande, ela não conseguia ver a solução que estava atrás. A solução
Senhor está dizendo? Está diante dos nossos olhos. E sabe qual que é a solução? Oração. A gente fica tanto desesperadamente. Pai, já passou 5 anos e nada daquela promessa. Pai, já passou 2 meses e nada daquela promessa. O teu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o teu. Aleluia. Igreja, Agar, ela foi humilhada. Agar, ela foi rejeitada pela sua senhora. Só que nós vamos ler o contexto dessa história. Eu estou sendo bem rápida por causa do horário. Aleluia. Mas na frente, quando Agar já era maior, ele casou com a mulher. E a Bíblia vai dizer que ele virou arqueiro. Ismael tornou-se habilidoso com arqueiro. Ele teve 12 filhos e uma filha. Os filhos de Ismael deram origem a 12 tribos. Se Agar e Ismael continuassem na casa de Abraão, ia se cumprir a promessa. É hora de partir. Porque na casa do pai e da mãe, a gente tem tudo, roupa lavada, comida feita na hora. Mas o Senhor está dizendo, aleluia Jesus, que você consegue, além disso, além de uma cama boa para dormir, além de uma comida boa para comer, irmãos, no deserto, Deus supre as tuas necessidades. Aleluia Deus. Irmãos, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus abençoou a geração de Ismael. E abençoou a geração de Isaac também. Aleluia. Aí eu fui estudar mais sobre o crescimento dos dois irmãos depois. A Bíblia só vai juntar os dois quando Abraão morre, que eles vão junto fazer o enterro do seu pai. Ou seja, depois que passou muito tempo, ficou de boa. Então, irmão, não se desespere com a circunstância que você está vivendo. Deixa Deus gerar em você o milagre. Deixa Deus gerar em você a cura. Deixa Deus gerar em você o dom que Ele quer te usar, igreja. Aleluia. Igreja, nessa noite eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Aleluia. Eu encerro aqui a minha mensagem. Glória a Deus. E quero dizer para a igreja, desista não. Quero dizer para a igreja que o Senhor, Ele tem um chamado na tua vida. O Senhor, Ele tem algo para fazer muito mais daquilo que você consegue imaginar ou ver. Irmão, se você está fugindo, Deus manda dizer, vai voltar e se humilhar. No contexto da história, no começo, Agar fugiu. E depois voltou. E depois, Agar foi mandada embora. Ou seja, as coisas não é do meu jeito. Porque se eu fugir, Deus mandar voltar, eu tenho que voltar. Mas na hora que Deus mandar eu tenho que ir. Agar é uma mulher de fibra. Uma mulher que criou Ismael sozinha no meio do deserto. Ele cresceu ali. Ele teve experiências com Deus ali. Ele foi rejeitado pelo teu pai. Mas Agar não desistiu dele. Assim, Deus também não desiste de você. Eu não sei a tua história. Eu não sei a tua vida. Eu não sei o que traz você buscar a presença do Senhor. Mas o Senhor, igreja, na hora que Ele quer, Ele faz. Não adianta eu e você correr. Porque se Deus quer trabalhar no deserto, te libertar no deserto, é no deserto que vai acontecer. Para Agar, deserto
foi algo dolorido, mas para ela o deserto foi algo libertador. Porque até quando Agar ia viver na casa de Sara? Até quando Agar ia viver na situação de escrava? O Senhor libertou ela através da luta que ela passou. Então o Senhor vai libertar você através do que você está passando. Deus vai libertar você através da tua dor. Deixa Deus trabalhar no deserto. Deixa Deus suprir todas as tuas necessidades. Confiar em Deus não é quando a geladeira está cheia. Confiar em Deus não é quando você tem um serviço para você trabalhar. Confiar em Deus não é quando você tem sua banca bancária lá recheada. Confiar em Deus é no deserto. Confiar em Deus é quando você está chorando e ninguém está vendo a tua dor. Confiar em Deus é quando o médico fala assim, não tem mais jeito. O Senhor vai lá e fala, tem jeito, porque eu sou o dono da cura. Isso é confiar em Deus. Amém, igreja? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Como é o nome da cantora?